No vídeo de hoje vamos ver quem foi Getúlio Vargas e o que foi o principal, a Era Vargas. Então, vinheta. Sejam bem-vindos à Jornada pelo Passado. Eu sou Sidney Alves e no vídeo de hoje, pessoal, esse vídeo promete ajudar vocês se vocês estiverem procurando aí um vídeo que explique sobre a Era Vargas. Então você caiu no vídeo certo, pessoal. Hoje nós vamos aprender sobre a Era Vargas aqui no canal Passos Passados. Então se você já quer receber mais vídeos como esse, não esqueça de ativar o sininho das notificações e antes de tudo se inscrever no nosso canal, depois você ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. E também não se esqueça de colaborar deixando seu like nesse vídeo, porque eu aposto que esse vídeo vai ajudar muito vocês, pessoal. Então, deixa o like aí e não esqueça de comentar aqui abaixo, mais sugestões de vídeos aqui pro canal, tá bom? Então chega de falação, porque eu odeio enrolação, então bora lá, bora pro vídeo. Bom, só para vocês entenderem, a Era Vargas começou em 1930. Mas para entendermos como Getúlio Vargas chegou ao poder, precisamos voltar um pouco mais. O Brasil, naquela época, vivia sob a República Velha, com as oligarquias do café dominando a política. Júlio Prestes havia sido eleito presidente em 1930, mas sua eleição foi contestada, principalmente pelas regiões que não aceitavam o domínio das oligarquias. A crise econômica de 1929 nos Estados Unidos e a insatisfação popular culminaram na Revolução de 1930, que depôs o presidente Washington Luiz e impediu a posse de Prestes, colocando Getúlio Vargas no poder e iniciando uma nova fase na história do Brasil. Após assumir o poder em 1930, Getúlio Vargas criou o que ficou conhecido como Governo Provisório. Mas por que provisório? Bem, Vargas não havia sido eleito diretamente. Ele chegou ao poder após a Revolução de 1930, que depôs o presidente Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, que havia vencido as eleições de 1930. Ou seja, Getúlio Vargas assumiu o poder em uma situação excepcional e seu governo não tinha uma base constitucional formal, sendo considerado provisório, enquanto se preparava o terreno para uma nova ordem política no Brasil. Com isso, a primeira grande ação de Vargas foi centralizar o poder, algo visto como necessário devido à crise política e econômica do país. O Brasil estava sob o domínio das oligarquias, e Vargas queria mudar essa realidade. Uma das primeiras medidas foi a criação de um novo sistema de governo. Ele extinguiu a velha estrutura política das oligarquias e implantou um governo centralizado, que concentrava o poder nas mãos do presidente, algo necessário depois da crise de 1929, que afetou gravemente a economia brasileira. Nesse período, Vargas também fez um grande movimento para tentar modernizar o Brasil. Ele implantou reformas administrativas e criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, com o objetivo de dar maior atenção às questões trabalhistas e desenvolver a economia nacional. Esse ministério foi importante porque começou a criar as bases para as leis trabalhistas, que seriam implementadas mais tarde. Outra ação importante foi a criação do Código Eleitoral de 1932, que estendeu o direito de voto às mulheres e tornou as eleições mais diretas, com uma maior participação da população. Ele também começou a organizar o país economicamente, com o foco na industrialização, criando medidas para apoiar a produção nacional e o desenvolvimento das infraestruturas do país. Porém, nem todo mundo estava feliz com essas mudanças. A oposição ainda era muito forte e muitas oligarcas não gostaram de perder o poder que tinham durante a República Velha. Isso gerou tensões e culminou em um novo momento político em 1934, quando Vargas, sob pressão, aceitou a criação de uma nova Constituição, dando início ao processo de maior institucionalização do seu governo. Essa pressão resultou na Constituição de 1934, que foi um marco importante para o Brasil e para o próprio Vargas. Antes dessa nova Constituição, o Brasil vivia em uma situação de governo sem uma base legal sólida, já que Vargas havia assumido de forma provisória, sem eleições diretas e sem um respaldo constitucional.
A Constituição de 1934 foi um passo para a legitimidade de governo Vargas, e marcou a transição do governo provisório para o governo constitucional. Mas, pessoal, vocês repararam que nós estamos falando de fases? Primeiro a gente falou do governo provisório e agora nós estamos falando do governo constitucional. Exatamente, o governo do Getúlio Vargas foi dividido entre 3 partes e a próxima é o Estado Novo, mas agora vamos acabar de ver aqui com calma o governo constitucional, depois nós falamos do Estado Novo. Mas continuando aqui, o que a Constituição de 1934 trouxe de novo? Ela foi um reflexo das mudanças sociais e econômicas que o Brasil vivia na época. Uma das principais inovações foi a criação do voto feminino, que você provavelmente já ouviu falar, que foi concedido na Constituição de 1934. Concedendo às mulheres o voto, o direito de votar, que era algo inédito até então. Além disso, ela estabeleceu uma série de direitos trabalhistas, como a jornada de trabalho de 8 horas e o descanso semanal, medidas que refletiam as promessas de Vargas aos trabalhadores. Importante foi a criação de uma nova estrutura política e administrativa. A Constituição fortaleceu o papel do Presidente da República, mas também buscou equilibrar os poderes com a criação da Câmara dos Deputados e do Senado, que passaram a ter um papel mais ativo na política do país. Porém, mesmo com essas mudanças, o governo de Vargas ainda mantinha um forte controle centralizado, o que gerou uma série de tensões, principalmente com as elites, que estavam acostumados com o poder descentralizado da República Velha. E vocês se lembram que eu disse que nós estamos falando de fases, as fases que eram divididas em 3, que era a fase do governo Vargas, que era o provisório, o constitucional e o Estado Novo? Pois é, agora nós vamos falar do Estado Novo. O Estado Novo foi uma ditadura do governo Vargas. Nós vamos ver isso direitinho agora. O período entre 1934 e 1937 foi marcado por uma tentativa de Vargas de consolidar sua liderança. Ele sabia que a nova Constituição, embora mais democrática, não era suficiente para estabilizar sua autoridade. Foi nesse contexto que, em 1937, ele tomou uma decisão drástica. Decretou o Estado Novo, um regime de caráter autoritário, que dissolveu a Constituição de 1934 e concentrou ainda mais o poder nas suas mãos. O Estado Novo, inaugurado por Getúlio Vargas em 1937, foi um período decisivo na história do Brasil, marcado pela centralização extrema do poder e pelo fim da Constituição de 1934. Esse regime autoritário durou até 1945 e foi instaurado com o uso de um pretexto, o Plano Collor. Embora esse plano tenha sido uma farsa, ele gerou um clima de estabilidade que permitiu a Vargas justificar o golpe. Com o golpe de 1937, Vargas dissolveu o Congresso Nacional, fechou os partidos políticos e proibiu as atividades da imprensa livre. Ele se tornou o chefe absoluto do poder executivo, com total controle sobre as decisões políticas, econômicas e sociais do país. O Estado Novo caracterizou-se por um regime de partido único, com a criação da Ação Integralista Brasileira, que era a única força política autorizada a atuar ao lado do governo. Durante o Estado Novo, Vargas adotou um discurso nacionalista e desenvolvimentista, com foco na industrialização do Brasil e na criação de um Estado forte, capaz de impulsionar a economia e controlar as classes trabalhadoras. A política de Vargas visava a modernização da infraestrutura, o apoio à indústria nacional e a criação de uma política trabalhista, que mais tarde resultaria nas leis trabalhistas, que ainda existem no Brasil. Uma das principais medidas do Estado Novo foi a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943, que estabeleceu os direitos trabalhistas como o salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas e o descanso semanal. Essas reformas garantiam uma grande base de apoio popular ao governo de Vargas, especialmente entre os trabalhadores urbanos. No entanto, o regime também foi marcado pela repressão política,
o governo de Vargas perseguia e prendia opositores, principalmente aqueles ligados a movimentos comunistas e à Operação Liberal. Organizações como a Ação Integralista Brasileira eram fortemente apoiadas, enquanto qualquer tipo de resistência era tratada como severidade. A polícia política, como a DOP, Departamento de Ordem Política e Social, foi responsável pela perseguição e tortura de inimigos do regime. No campo internacional, o Brasil seguiu uma política de alinhamento com as democracias ocidentais durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente após a entrada do Brasil na guerra, em 1942, ao lado dos aliados. A participação brasileira na guerra, com o envio da Força Expedicionária Brasileira, fortaleceu a posição de Vargas no cenário internacional, mas também aproximou das potências democráticas, o que geraria uma pressão por mudanças no Brasil. No entanto, a pressão interna e externa pela volta à democracia foi crescendo. Com o final da Segunda Guerra e o desgaste do regime, Vargas, em 1945, foi forçado a deixar o poder por um golpe militar. O Estado Novo chegou ao fim, mas o legado de Vargas continuaria, pois ele retornaria à presidência em 1951, dessa vez por meio de eleições diretas. Só que a continuação dessa era Vargas vai ficar para outro vídeo, tá galera? Se vocês quiserem uma segunda parte, uma continuação dessa era Vargas, o pessoal aí, perdão também, tá? Porque aqui na rua passa muitos carros, aí eu sei que fica essa bagunça no meio dos vídeos, mas em breve eu resolvo isso, tá bom? Mas continuando, pessoal, se vocês quiserem uma continuação da era Vargas, deixa muito like nesse vídeo, tá bom? Coloque aqui abaixo também, se vocês querem uma continuação, porque o homem voltou em 1951, então ele voltou, já é um spoiler aí, ele voltou e continuou aí essa era Vargas, mas aí só se ter likes, muitos likes e muitos pedidos aqui abaixo nos comentários, eu vou trazer uma segunda parte, tá bom pessoal? Então se você não é inscrito, você caiu aqui nesse canal de paraquedas, esse canal é de história, de fatos passados, você já deve ter percebido, então se inscreva nesse canal para poder estar ajudando aí a gente, para não perder nenhum vídeo. Ative o sininho das notificações, que é muito importante, tá bom pessoal? Para vocês estão perdendo vídeo. E até o próximo vídeo, né pessoal? Não esqueça também de assistir os vídeos das telas finais que eu sempre deixo aqui, tá bom? Então pessoal, até o próximo vídeo aqui no nosso canal Fatos Passados. Fui! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar.